Vila de Santos em 10 minutos. Alô, linguarudos! Eu sou o Espiga e esse é o Falando a Mesma Língua. Santos e São Vicente. Hoje nós vamos falar de pé na areia aqui na praia, né? Nossa, tá errado. Praia e pé na areia aqui no canal, né? É claro, 10 minutos é muito pouco tempo pra contar essa história, mas a gente deu um jeito, né? Bora lá? Antes disso, é necessário entender por que o Porto de Santos. E não o de Paraty, o do Rio de Janeiro, o de Belo Horizonte. Voltando a Portugal, temos o Pedro Álvares Cabral, quem chega à ilha de Veracruz em 1500, que fica por um tempo sendo reconhecida, já que é só em 1532, quando se funda uma vila oficial em solo brasileiro. Antes disso, tinham as expedições exploratórias e as guarda-costas, para reconhecimento do litoral, comprovar a existência da madeira de pau-brasil e combater os traficantes franceses dessa madeira. Franceses? Que mano é franceses, mano? Sim, franceses. Mas também espanhóis, holandeses, perambulavam pelo Novo Mundo. Gente bandida tem em todo lugar. Houveram muitos navegadores para a costa brasileira. Muitos deles você conhece, outros nunca ouviu falar. Mas tiveram dois deles, o Gonçalo de Coelho e o Gaspar de Lemos. Chegaram ao Brasil entre 1501 e 1502 e foram instalando os marcos de posse, por onde passavam para marcar o território português e também deixar alguma gente portuguesa. Na verdade, degradados, ou seja, criminosos com a pena de morte, para que fossem devorados pelos indígenas antropofágicos, ou canibais, se você preferir. Em 1502, Gonçalo abandona um desses homens, um tal de bacharel. Bacharel porque sabe que ele era estudado, né? O cara que estuda é bacharel, tinha diploma, universidade. Não se sabe o seu nome real, mas acredita-se que seja Cosme Fernandes. O cara não só foi devorado, como também ganhou a confiança dos nativos e constrói uma aldeia, um entreposto para abastecimento de embarcações em Cananéia, sul do estado de São Paulo, controlando o comércio de lá até São Vicente, de ponta a ponta. Ao mesmo tempo, chegam na Europa provas e evidências de que existem riquezas no Novo Mundo, do outro lado do continente, e que existe um caminho por terra que vai até lá. É o tal Peabiru, o caminho até o Peru, onde existia ouro da lenda de Eldorado. Portanto, o rei de Portugal envia Martim Afonso de Sousa em 1531 com uma frota fortemente armada para o litoral brasileiro. E assim, Martim conhece o bacharel, tentando buscar o caminho que dava às lendas de Eldorado por terra. Os homens enviados nessa campanha jamais voltaram, mortos pelos indígenas no rio Iguaçu. Os portugueses culpam o bacharel e o obrigam que ele se entregue. Pronto, estava armada a rivalidade entre Martim Afonso e o bacharel. É só em 1532 que se funda uma vila oficial no Brasil. Martim Afonso de Sousa chega no litoral paulista em 22 de janeiro, que era dia de São Vicente Mártir. É por isso que o dito primeiro município no país tem esse nome. O primeiro ataque a essa vila foi voraz. O bacharel contra os portugueses de Martim Afonso, no episódio conhecido como a Guerra de Iguape. A vila de São Vicente é atacada, invadida, saqueada e incendiada. O bacharel se vinga de Martim, daí foge junto dos espanhóis. Nunca soube de fato como foi o fim do bacharel. Derrota para os portugueses, né? A serra, ou escarpa, que separa o litoral do Planalto, era um caminho perigoso devido aos ataques de indígenas. Mas foi só uma questão de tempo para que os portugueses explorassem esses caminhos, guiados pelo João Ramalho, um português que já vivia no Brasil antes de 1532. Santos ainda não existia nessa época. As imediações de São Vicente irão se tornar uma região de engenhos de açúcar, junto ao primeiro Porto das Naus, chamado de Porto dos Escravos. Devia ser um lugarzinho bem sinistro, né? Até que deu ruim. Por volta de 1541, a vila foi destruída pelas águas do mar. Uma onda de 8 a 10 metros destruiu tudo. Então olha só, São Vicente foi fundada em 1532, destruída pelo bacharel e os espanhóis em 34. Quando começa a dar resultados, vem uma onda e cobre a cidade. Mais de 10 anos de trabalho perdido, ó. Baita prejuízo. Não só isso, mas a vila também foi atacada pelos tamoios em meados de 1560. Tudo isso contribuiu para a criação do que hoje é Santos. E assim, foram obrigados a reconstruir a vila num lugar mais afastado. Mas o porto não estava num bom lugar e teve que ser transferido.
E foi graças a um homem de nome Brás Cubas que pensou: vamos transferir o porto para dentro da ilha, para longo do canal, pois lá será mais fácil defendermos-nos. Que houve essa transferência do porto, dando origem à Vila de Santos. Em meados de 1540, junto do donatário Luís de Góes e sua esposa Catarina de Aguilar ou de Andrade, já vi dos dois jeitos. constroem uma capela dedicada a Santa Catarina de Alexandria, no alto de um outeiro, um morrinho. E é nessa região que se desenvolve o Porto de Santos, até hoje. Então funda-se a Vila de Santos. Tudo bem que a oficialização dessa vila só veio em 1546. Além do porto, o Mano Brás também se encarregou da construção da Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos de 1543, aos moldes da Santa Casa de Lisboa. É daqui que vem o nome Santos. Há outras hipóteses, não é por nada não, mas essa de agora ela é mais aceita, ela é mais correta. Uma que diz que o Porto de Santos era muito parecida geograficamente com em Portugal, as margens do rio Tejo, no Porto, a Doca de Santos. O porto prospera, sendo o principal ponto de entrada e saída de mercadorias da colônia do Sudeste, até que houve um de seus principais ataques por um pirata inglês. E a partir disso, decide-se então criar mais fortes para guarnecer a região. Não, mano, não é esse tipo de pirata não. Ah não? Não, pô. Ah. Já existiam o Forte de Nossa Senhora do Monte Serrat, no Atracadouro de Santos, o Forte de São João, de 1551, o Forte de São Luís, de 1557, em Bertioga, para proteger uma das entradas desse canal. E a partir disso, foi somado com a força dos outros quando perceberam os santistas que era necessário melhorar suas defesas. Foi construída na ponta da praia, em 1584, a Fortaleza de Santo Amaro, após o episódio. E mesmo assim, os fortes eram muito simples e pouco armados. Há o relato de tantos problemas como umidade que estragava a pólvora dos canhões. Comentário interessante: embora não se tenha a data exata da sua fundação, há também o Forte de Veracruz de Itapema, cartografado em 1573. Até 1591, quando as vilas de São Vicente e Santos foram historicamente destruídas, No caso de São Vicente, mais uma vez, né? por outro corsário inglês. Mais do que um pirata, Thomas Cavendish era um nobre inglês, entediado e que resolve partir na busca de aventuras, patrocinado e armado pela própria rainha da Inglaterra. Passou em outros lugares pelo Brasil, mas aqui nessa paisagem entrou pelo canal de Bertioga até Santos e durante a noite de Natal, na saída da missa, prende os homens e rouba a cidade. Mas não só isso. Subiu no outeiro, onde havia a imagem da santa padroeira da cidade, Catarina de Alexandria, E a jogou no mar, mano. O cara jogou a santa no mar, velho. Isso tem uma explicação simples. A Inglaterra havia acabado de se tornar anglicana. Havia passado pela reforma protestante. Portanto, os ingleses não acreditavam nos santos cristãos e católicos. e na volta ainda saqueou São Vicente e queimou os engenhos que havia por ali. Bicho ruim esse Cavendish, viu? Mas Thomas não foi o único a atacar a vila. Teve o neerlandês, quer dizer, da Holanda, Joris von Spielbergen, em 1615. A história nos conta da esquadra holandesa de 6 navios fortemente armados que chegaram à Baía de Santos com muitos problemas e doentes e tentaram pedir ajuda aos portugueses, que negaram o socorro. Joris então partiu para o ataque à vila e foi quando o povo todo fugiu para se abrigar no ponto mais alto da cidade, o Monte Serrat, onde havia uma capela. Desesperados, começaram a orar para que a santa lhes desse um milagre, e enquanto os piratas subiam para raptá-los, houve um desmoronamento que matou todos eles, e quem sobreviveu fugiu de volta aos navios assustado. Joris von Spielberg ainda tentou cercar a cidade, mas teve de fugir dias depois. E assim, a cidade agora tinha uma nova santa protetora, Nossa Senhora do Monte Serrat. O que teria causado tal milagre é o seguinte: regada pela umidade dos ventos provindos do Oceano Atlântico, a Mata Atlântica é uma floresta tropical que ocorre em área de relevo. Isso significa dizer que são árvores do mesmo tamanho em altitudes diferentes. Diferente de outras florestas tropicais de planície, como a Amazônia, por exemplo. Isso permite que o sol penetre mais a fundo na mata, tornando-a mais densa e fechada. Apesar da abundância de névoa e chuva, tem a fertilidade de solo muito pobre,
deixando claro o conceito de sucessão ecológica. Em outras palavras, é quando uma árvore morre, cai por conta da ação dos ventos e do tempo, dando lugar a outras que disputam entre si para ver qual chegará primeiro ao seu clímax, fechando a copa e tomando a luz solar. Portanto, o milagre também pode ter sido uma coincidência de causas naturais. Voltando a Santos, o porto traz o desenvolvimento, cresce e aponta que seria uma grande cidade. E de fato há progresso. O Forte Augusto, onde hoje é o Museu da Pesca, por exemplo, que trabalhava com fogo de artilharia cruzada junto à Fortaleza de Santo Amaro, só foi construído em 1734. Talvez para repelir de fato os piratas, coisa que não aconteceu com o Iores, né? A Casa do Trem Bélico é tipo de um arsenal, data do mesmo ano. O tempo passa e a cidade ganha uma alfândega, fábrica, mercadores, lojas, hospitais, companhias de escritórios, bancos, consulados e embaixadas, porque as lavouras de café chegam às terras paulistas no final do século XVIII. Em mais ou menos 50 anos, a cidade duplica de tamanho, mas ainda era uma cidade pobre e suja. A chegada do café ao campo traz o desenvolvimento às cidades. Em 1822, Dom Pedro I declara a independência, com grande auxílio de José Bonifácio de Andrada e Silva, que era santista e ministro do Império. Aliás, tá? É Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim. Estava no dia 7 de setembro em uma viagem em que foi conhecer a vila dos seus ministros, pelo fato da cidade já ter um desenvolvimento cotidiano urbano considerável. Em 1839, Santos foi promovida de vila a cidade. Entre 1860 e 1865, o interior paulista já é rico produtor e o café é comercializado na cidade. A economia cafeira incentiva o desenvolvimento das atividades urbanas. Cresce o comércio por conta do porto. O escoamento do produto era uma viagem que, além de demorada, empregava muito desperdício nas trilhas da serra. Posteriormente melhorada com a obra da Calçada do Lorena, onde depois foi construída uma estrada da maioridade, ou o Caminho do Mar. Porque em 1867 chega a Ferrovia dos Ingleses, a chamada São Paulo Railway Company, e em Santos é instalada a Estação do Valongo. E o que antes levava semanas para sair das fazendas do interior paulista e chegar ao porto, transportado no lombo das mulas, agora é feito em horas com a Ferrovia das Marias Fumaça. E o nome Valongo vem da ideia de um vale longo, uma planície na base de uma montanha, na beira de um rio, de um lago. Mais uma vez, portanto, os portugueses nomeando os lugares aqui na colônia tal qual lá na capital, lá no Império. Eu acho que os caras tinham saudades de casa. Mas a cidade enfrentaria problemas maiores. É criada a Companhia Docas de Santos, a CDS. Os empresários Eduardo Guinle e Cândido Gaffrey que ganharam a concessão para modernizar os trapiches do porto. Foi a primeira vez que foi construído um porto de pedra no local. Nesse período, por ser uma área úmida e alagadiça, sem escoamento do esgoto, muitas epidemias impediram o crescimento da cidade em anos. Primeiro uma epidemia de febre amarela e varíola, a partir de 1890. Durou por quase 10 anos. E ainda em 1889, um surto de peste bubônica, que deu o apelido mundial a Santos de Porto da Morte. Muitos navios foram proibidos de ancorar ali, e quem passava por lá era obrigatório fazer uma quarentena. E isso foi muito ruim para a CDS. Para resolver o problema, foi contratado um dos maiores sanitaristas do Brasil, Saturnino de Brito, quem projetou e construiu os canais de Santos entre 1907 e 10, a fim de separar o que era esgoto do que eram as águas salobras dos córregos e drená-los para o litoral. Isso permite que o restante da ilha seja construído. Em 1922, um marco, a construção da Bolsa Oficial do Café, para negociar as sacas do principal produto de exportação brasileiro. Claro que a crise de 1929 foi uma data importante para esse prédio. A partir daqui, o prédio não teve o seu funcionamento como antes. Até o começo da década de 20, metade da orla de Santos já estava construída entre os canais 1 e 3. Mas a construção na orla enfrenta um problema desconhecido até então. Melhor chamar problema de execução, né? As fundações, ou seja, o início da obra, é a parte escavada que recebe todo o peso da construção por cima. Eram rasas e um terreno instável.
O peso dos prédios deformou o solo e fez com que eles inclinassem, dando a aparência de que são tortos. É um marco arquitetônico único no urbanismo mundial. É uma beleza. E falando em construções, a rodovia Anchieta foi concluída em 1947, um ano após o término da concessão da ferrovia dos ingleses, a São Paulo Railway, por onde descia o café para o porto e subiam os imigrantes para São Paulo. Esses fatores, aliados à indústria automobilística e ao desenvolvimento de infraestrutura urbana, como a inauguração de novas estradas, foram os indicadores da mudança do modal de transporte, portanto, da inauguração do transporte rodoviário. Na sequência, é criado o Polo Industrial de Cubatão. Você já parou para pensar em duas coisas? Quem construiu tudo isso? E o que tinha antes na paisagem dessas construções? A resposta é migrantes nordestinos e Mata Atlântica, ou seja, as origens dos bairros cota. É isso que vemos na área periférica de Cubatão, quando se desce a Serra do Planalto para a Baixada. Originalmente, durante as obras da Via Anchieta e depois nas obras das indústrias, essas áreas eram acampamentos para os trabalhadores que, ao término da obra, foram ocupados pelos mesmos trabalhadores, já que eles não tinham onde morar. O problema é que é uma área de proteção ambiental. E falando em área de proteção ambiental, é importante lembrar também os inúmeros crimes contra o meio ambiente que aconteceram, como a poluição dos rios, chuva ácida, desmatamento, destruição da fauna e inúmeros incêndios florestais. Ufa, talvez tenha faltado alguma coisa sobre o roteiro de Santos. Assim como muita coisa aqui você não conhecia. Se isso aconteceu, por favor, nos avisa, deixa aí nos comentários, tá bom? Deixa a gente ficar sabendo se faltou alguma coisa. Afinal, o nosso grande objetivo aqui é o mesmo que o nome do canal: falar a mesma língua. Esperamos que você tenha curtido as histórias sobre Martim Afonso de Souza, os piratas, Thomas Cavendish e de como as crises geraram oportunidades. Mas, no entanto, é isso, linguarudos! Agora, se você está com sede de mais história de Santos, se você quer aprender os detalhes dessa história toda, não deixe de conferir mais do nosso material aqui no canal, porque você vai precisar de muito mais do que um vídeo de 10 minutos para aprender toda essa história. Só para gravar esse vídeo foram necessários meses de estudo, leitura, visitas e trabalhos técnicos que estão divididos numa série de 4 episódios aqui no canal. E se você quer aprender mais sobre outros roteiros relacionados a esse daqui, não deixa de conferir aí em algum lugar aqui no canal falando a mesma língua. Deixe seu like aí, se inscreva. Foi um prazer recebê-los. Forte abraço e até a próxima.